Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Nós vamos gravar agora a aula de O Livro dos Espíritos, do dia 15 de julho de 2021, aula das 20 horas, quinta-feira, que acontece no Centro Espírita do Calvário ao Céu. Período de pandemia, estamos fazendo as aulas gravadas, mas se Deus quiser ainda, desse ano, daqui a alguns meses, retornaremos para as aulas presenciais. Nós estamos estudando o livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos, e nós estamos no capítulo 6, Vida Espírita. No capítulo 6, o item 6 também, Relações de Além-Túmulo, página 274 no meu livro aqui, tá? Perdão, página não, questão 274, a página é 140 no meu livro, tá bom? Então a questão 274 diz o seguinte: as diferentes ordens de espíritos estabelecem entre elas uma hierarquia de poderes e há entre eles subordinação e autoridade? Sim, existe hierarquia e subordinação, à autoridade, mas não no sentido que nós entendemos aqui entre os encarnados, né? Aqui a hierarquia se dá por fatores não naturais, né? Uma pessoa pode ascender a um cargo, né, numa casa espírita, numa empresa, enfim, na política. Não necessariamente essa pessoa é superior às pessoas que estão subordinadas a ela. No caso do mundo dos espíritos é diferente, porque o respeito, né, que existe é justamente pela superioridade real do outro espírito, tá? Então a hierarquia se dá por fatores de superioridade real e não artificial, né, como no mundo encarnado. Questão 274A, Kardec pergunta: os espíritos inferiores podem subtrair-se à autoridade dos superiores? Não, né? Na questão 274 ele fala no fim que essa superioridade é irresistível, então aqui ele só confirma isso, ele fala, não, como dissemos na questão anterior, é irresistível. Um espírito inferior não pode resistir à superioridade daquele que está hierarquicamente, né, mais evoluído em termos morais, intelectuais. Então, essa é uma forma que os bons espíritos têm para ajudar os espíritos que ainda estão cometendo muitos erros, né? Eles conseguem, através da sua superioridade, intervir, claro, respeitando o livre-arbítrio, mas conseguem intervir. Então não há possibilidade dos espíritos inferiores resistirem à superioridade moral dos superiores. Questão 275. O poder e a consideração de que um homem goza na terra dão-lhe alguma supremacia no mundo dos espíritos? Não, né? Acho que essa resposta é meio óbvia, mas infelizmente, mesmo nós sabendo disso, todos os espíritas que têm aí um pouquinho de estudo já sabem que os cargos, os títulos, as fortunas aqui do planeta não dão nenhum tipo de superioridade, né, no mundo espiritual. Mesmo assim, nós continuamos supervalorizando as coisas do mundo material em detrimento das conquistas espirituais, né? Claro, quando eu digo nós, eu digo humanidade, né? Não todas as pessoas, mas de um modo geral a humanidade valoriza muito mais as coisas materiais, e às vezes até nós espíritas, sabedores, né, de que os verdadeiros valores são os espirituais, mesmo assim nós costumamos dar muito valor às coisas materiais. Eu brinco às vezes assim com relação às aulas da escola e às aulas da evangelização infantil. Antes da pandemia, né, nossa evangelização no Calvário ao Céu acontecia, aliás, continua acontecendo online, de domingo às 9 horas da manhã. E normalmente as aulas da escola começam de segunda a sexta às 7 ou 7h30 da manhã. Pode estar chovendo, o que for, os pais levam os alunos à escola, né? Mas se der uma mudadinha no tempo, esfriar 1 grau ou 2 ou se chover algum chuvisqueiro, não deu para ir ao centro, tal, por quê?
Porque nós valorizamos mais a cultura material do que a espiritual, né? Então, essa é uma demonstração que exemplifica isso. Na questão 275A, como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Aqui a elevação é o seguinte: aqueles que são superiores aqui na Terra politicamente, economicamente, às vezes são rebaixados lá no mundo espiritual, e aqueles que são escravizados aqui, pessoas muito pobres, sem cultura acadêmica, são elevados no mundo espiritual. Isso está nos Salmos, né? Que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Então ele pergunta, Kardec, como que podemos entender isso daí? Ele diz, olha, os espíritos são de diferentes ordens, então independente de quanto dinheiro, quantos títulos ele tem aqui, no mundo espiritual ele vai estar na ordem que ele pertence, né? Ele vai ser um espírito daquela ordem, então os títulos ficam todos pelo caminho. Conta uma lenda histórica, mas provavelmente uma lenda mesmo, mas que tem grande importância para a nossa reflexão, que Alexandre o Grande, né, Alexandre da Macedônia, um grande conquistador, ele teria deixado a ordem para que o seu funeral se realizasse da seguinte maneira: que o caixão, né, que a esquife fosse carregada pelos principais médicos do seu reino, e que fosse uma pessoa ali à frente do cortejo jogando moedas de ouro. E as pessoas então perguntaram por quê. E a mensagem subliminar aí é o seguinte, que tudo aquilo que ele angariou, as conquistas materiais, agora estavam ficando pelo caminho. E que os médicos, por mais que a medicina tivesse condições, não tinham condição de controlar os desígnios de Deus, né? E portanto ele queria que os médicos carregassem o caixão e que bens materiais fossem espalhados pelo caminho. Isso é provavelmente uma lenda, mas que nos serve para entender o quanto a grandeza na Terra não representa grandeza no mundo espiritual. A questão 276. Aquele que foi grande na Terra e se encontra inferior entre os espíritos sente humilhação? Quase sempre muito grande, né? Então, pessoas que ocuparam cargos importantes, eram reconhecidas, essas pessoas, vamos pensar aqui, eu vou citar sem crítica alguma, mas às vezes artistas, né, jogadores de futebol, pessoas que foram extremamente adoradas, idolatradas, né, tinham agora com as redes sociais, né, um monte de seguidores, mas são espíritos superiores. E lá chegando no mundo espiritual, vão enfrentar às vezes o sofrimento, o anonimato, né? E vão se sentir humilhadas por isso, porque o seu orgulho está ferido, né? Se sentiam muito grandes e de repente descobrem que espiritualmente não são tão grandes assim. Então é comum aqueles que se exaltaram aqui pelo orgulho se sentirem humilhados no mundo espiritual. Questão 277. O soldado que após a batalha encontra o seu general no mundo dos espíritos, reconhece-o ainda como seu superior? Assim, nem sempre, porque o que vale é a ordem espiritual. Então vamos imaginar que esse soldado seja um espírito de alta envergadura, um espírito, não vai ver ali na titulação do general nada que represente superioridade. Mas espíritos muito imperfeitos, como muitos de nós, né, somos, a maioria de nós ainda estamos nesse nível, possivelmente vai continuar até seguindo esse general no mundo espiritual. Não são raros os casos, né, de batalhas que continuam no mundo espiritual. Então, dois exércitos se enfrentam, muitos deixam o corpo físico e continuam se degladiando no mundo espiritual, seguindo os comandos dos superiores ali. Mas isso não é a normalidade. Isso se dá em função da inferioridade desses espíritos,
sequer perceberem o desencarne. Então eles continuam valorizando as questões materiais, inclusive o título, né, de general aí. Terminamos essa primeira parte por aqui.